Fala galera, a pedida de hoje é conjuntos numéricos. Vamos lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lê aqui e hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos. Desde já eu peço para você se inscrever no canal, ativa o sininho para as notificações, dá aquele like beleza e vamos nessa! Então pessoal, conjuntos numéricos são aqueles conjuntos que são formados exclusivamente por números. Obviamente, conjunto numérico formado por números. Nós vamos falar aqui sobre 5 conjuntos numéricos, onde o primeiro deles, que é o mais simplesinho, nós iremos falar sobre conjunto dos números naturais. Inicialmente, nós iremos representá-lo por n, e eu falei que era o conjunto mais simples porque dentro desse conjunto nós temos os elementos que servem simplesmente para contar os elementos de um determinado conjunto de coisas, objetos de uma bolsa, itens de uma feira. Então, neste caso, nós temos aqui o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e assim por diante. Então, representado aqui por n, os elementos separados por vírgula ou ponto e vírgula, que aqui nós não temos números decimais, então a gente pode deixar com vírgula mesmo. E a reticência aqui, as reticências aqui indicam que esses números são infinitos. Se a gente for representar esse conjunto na reta numérica, o que é que a gente vai ter aqui? Uma reta. E a gente vai partir aqui do zero. Porque o zero, ele é o menor número natural. Então, pegando aqui uma escala, aproveitando o quadriculado do desenho, aqui eu colocaria o 1, aqui eu colocaria o 2, aqui eu colocaria o 3, aqui eu colocaria o 4, aqui eu colocaria o 5. E essa setinha aqui indica que nós temos infinitos números naturais depois do 5. Né? Então, a única coisa que a gente poderia fazer aqui seria, por exemplo, pegar o número 4 e a gente observaria, antes do número 4, ele vem o número 3. Esse antes a gente vai chamar de antecessor. Então, desta forma, a gente poderia dizer que o 3 ele é antecessor do 4. Da mesma forma, a gente poderia pegar aqui e olhar que depois do 4 vem o 5. Então, desta forma, a gente poderia dizer que o 5 ele é sucessor do 4. Sucessor do 4. Então, antecessor é o que vem antes e sucessor é o que vem depois. Além disso, a gente tem aquela história de comparação. Então, a gente poderia dizer que o 3 ele é menor que o 4 e a gente poderia dizer que o 5 ele é maior que 4. Então, desta forma, a gente deve lembrar que a abertura do sinal sempre fica para o lado do número maior. Se ele estiver aberto para a direita, o sinalzinho aqui é o menor que. Se ele estiver aberto para a esquerda, esse sinalzinho é o maior que. Então, 3 é menor do que 4 e 5 é maior do que 4. Beleza? Já em relação aos nossos números inteiros, que é outro conjunto que a gente vai estudar, os números inteiros nada mais são do que os números naturais unidos com a parte oposta dos naturais. Que parte oposta é essa? É a parte negativa. Se nós temos os naturais como 0, 1, 2, 3, 4, 5, a parte negativa, a parte oposta seria menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, quem começou essa história aí, reza a lenda que foram os alemães. Então, nós vamos aqui colocar como representação dos números inteiros a letra Z, Z de Zahl, que significa número em alemão,
Então, nós vamos colocar aqui o conjunto dos números inteiros, representado aqui pela letra Z, onde nós temos aqui o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, que a gente também pode considerar aqui a parte positiva com o sinalzinho de mais 1, mais 2, mais 3, ou não necessariamente, né? Já a parte negativa obrigatoriamente tem que ter o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, essa parte negativa envolve aquele negócio abaixo de zero, abaixo do nível do mar, alguma coisa que esteja acontecendo antes, como os fatos históricos antes de Cristo. Então, esses números inteiros servem para representar essas situações opostas. Se a gente for colocar isso em uma reta numérica, se a gente for colocar isso aqui em uma reta numérica, então a gente vai ter aqui, ó, colocar o zero, vou aumentar aqui, colocar o zero aqui, aí usando a escala, aqui ficaria o 1, aqui ficaria o 2, aqui ficaria o 3, e assim por diante, aqui ficaria o 4, ou mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, né, como vocês preferirem, e a partezinha negativa, a gente colocaria aqui, ó, menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, e assim também sucessivamente, seguindo na parte negativa dos números inteiros, né? Então, uma coisa que a gente deve considerar, perceba que nos números naturais, o menor é o zero. Não existe número antecessor do zero, né? Agora, em relação aos números inteiros, antes do zero vem o menos 1. Antes do menos 1 vem o menos 2. Então, ó, se a gente for considerar esse menos 2 aqui, quem é que vem antes dele? Antes do menos 2, vem o menos 3. Então, desta forma, a gente pode dizer que, olha, estão arrastando o negócio ali, menos 3, ele é antecessor do menos 2. Parece estranho, porque se eu pegar aqui o 2, o antecessor do 2 é o 1, mas o antecessor do menos 2 é o menos 3, né? E se a gente for olhar para frente, ó, depois do 2, depois do menos 2, melhor dizendo, vem o menos 1. Então a gente pode dizer que menos 1 ele é sucessor do menos 2. Então, pessoal, menos 3 é antecessor do menos 2 e o menos 1 é o sucessor do menos 2. Então, se ligue nessa parte negativa aí, ó. Então, pessoal, desta forma, a gente poderia dizer que, vou pegar aqui embaixo, menos 3 ele é menor do que o menos 2 e o menos 1 ele é maior do que o menos 2. Né? A primeira ideia é que isso aí fica meio estranho, mas a gente deve sempre levar em consideração que todo número que está à esquerda ele é menor do que o número que está à direita. Beleza? Valeu, galera! Assim a gente conclui os 2 primeiros conjuntos e os outros 3, para fazer os 5 conjuntos que eu falei anteriormente, estão aí na sequência. Desde já, compartilhe o vídeo, dá o seu like aí, e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E vamos nessa. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.